está começando uma crise relativamente silenciosa dentro do Palmeiras. Relativamente porque quando perde um jogo, a situação sai na mídia e as pessoas ficam irritadas. Obviamente todo mundo fica bem irritado quando perde um jogo. Mas a crise mesmo, ela tá passando do lado e muita gente não tá vendo, não tá colocando o olho de verdade onde deveria colocar. O que eu quero dizer com isso? O Palmeiras, ele tem um projeto muito sólido. É o melhor... Eu acho que é o melhor projeto esportivo do país. Eu acho que é o do Palmeiras. O modelo do Palmeiras, eu acho que é o mais sólido de todos. Apesar do Flamengo ter mais dinheiro e tal, é porque o Flamengo arrecada mais por ter uma torcida muito maior. Mas, comparativamente, você vê que a torcida do Palmeiras... O projeto do Palmeiras, eu acredito que seja mais sólido. Visto que o Palmeiras já tem um estádio, visto que o Palmeiras tem... meios de arrecadações bem variados e tal. E, cara, e por que também? Porque o Palmeiras tem um técnico há bastante tempo, consolidado, e é nesse ponto que eu quero chegar. Os ciclos se encerram no futebol, e no futebol eles são bem mais rápidos, com toda certeza, do que qualquer outra esfera da sociedade, eu acredito. O futebol, ele tem validade, cara. Ele tem validade de jogador que envelhece e para de jogar, que joga bem um ano e no outro não joga, que não joga bem num ano, no outro tá voando, técnico que acerta um trabalho e outro trabalho ele já não se dá tão bem, e aí ele nunca mais acerta aquele trabalho top que ele fez, e muitas vezes é um detalhe ou outro, ou uma mudança do futebol que faz ele ficar ultrapassado, coisa sutil. E isso, cara, tá fazendo com que o Palmeiras começar uma crise de final de ciclo, que é o seguinte: o Abel, ele deve estar muito cansado de estar no Palmeiras. Ele deve estar muito irritado. Você vê que ele está irritado nas entrevistas, você vê que ele está com menos paciência do que ele tinha antes. Ele já nunca foi um cara muito paciente. Ele está mais reativo, mais do que ele já era. E o Palmeiras tá perdendo jogos, né? O Palmeiras tá tendo um desempenho esportivo esse ano, pelo menos no começo do ano, não tão bom quanto os outros anos. E no ano passado também já não foi muito bem. O Palmeiras não conquistou nenhum título, o Palmeiras perdeu um título pro Corinthians, foi eliminado do outro título que o Corinthians ganhou, e perdeu a final da Libertadores pro Flamengo, e ficou em segundo no Brasileirão pro Flamengo. Ou seja, os dois maiores rivais hoje do Palmeiras, que é o Corinthians pelo histórico e o Flamengo pelo momento, bateram no Palmeiras, né? Então, isso também jogou uma pressão pro lado do próprio Abel, pro lado da Leila, pro lado do Palmeiras como um todo. E assim, eu acho, muitas vezes, a gente fica brincando que o Abel tem que sair. Ah, o Abel vai embora. Por quê? Porque o Abel é muito bom. Mas eu acho que as variações de jogada do Abel já não estão mais as mesmas. O pessoal tá brincando muito que é cabeça fria, chutão pra frente. E você vê muito isso do time do Palmeiras, aquele time correto. O Palmeiras era um time correto, ele fazia tudo certo. Ele não dava show? Não dava show. Mas tudo certo. Os jogadores pareciam robôs em campo e chegava no resultado. Parecia assim que o Abel tava com o controle jogando. Parecia que, apertou o X, o cara toca, bolinho, lançamento. Eu jogo no clássico, você reparou, né? Quadrado, o cara chutava e beleza, fazia os gols. Só que de 2025 pra cá, isso deu uma mudada. O Palmeiras não tá mais assim, cara. O Palmeiras tá com alguns problemas. De tática, de jeito de jogar, que está impactando muito o clube. E eu acho que isso é muito de um final de ciclo do Abel Ferreira. O Palmeiras teve um azar gigantesco que foi a lesão do Paulinho. O Paulinho, cara, ele é um jogador extremamente importante para o Campeonato Brasileiro. Ele tá entre os 10 melhores jogadores em qualidade no Campeonato Brasileiro, com toda certeza. Com toda certeza. E pode pegar todas as posições. Ele é esse jogador. Porém, ele tá com uma lesão que complicou muito a vida do Palmeiras em 2025. Porque se você pensar que você paga num jogador a bala que o Palmeiras pagou e ele não jogar, você pode comprometer todo um trabalho. E comprometeu. Falar a verdade, isso comprometeu mesmo. Então, apesar de tudo isso ainda, do Abel, tá no final de ciclo, não tá mais conseguindo ter variações táticas interessantes pro time do Palmeiras, ainda teve problema de lesão do seu principal jogador, na minha opinião. Então, do seu principal reforço, na minha opinião. E eu acho o Paulinho melhor que o Vitor Roque, tá? Eu acho ele melhor que o Vitor Roque. Então, assim, tem mais um agravante nisso tudo. O projeto esportivo do Palmeiras, ele é muito sólido, como eu comentei. Mas tem alguém querendo tumultuar isso. E esse alguém é a Leila. São as notícias, tá? Eu nunca vi a Leila falando que quer no terceiro mandato.
mas pelas notícias e pelos movimentos políticos da Leila, isso aparenta que ela quer. E você mudar a estrutura de poder de um clube para você se perpetuar no poder, isso é muito perigoso. Pode gerar um vício político, pode abrir precedentes que você talvez não consiga lidar no futuro. A gente tem diversos casos de dirigentes que quiseram ser maiores do que eles são. O que eu quero dizer? Você já fez o seu trabalho e você quer continuar o seu trabalho ali, se perpetuar ali pra sempre. Você quer ser maior do que você já conseguiu ser dentro do clube. E isso, não tô falando que quer ser maior que o clube, tá? Eu tô falando que você quer ser cada vez maior dentro do clube. E isso, cara, gerou problemas em diversos momentos em clubes de futebol. Montenegro no Botafogo, Eurico Miranda no Vasco, André Sanches no Corinthians, Juvenal Juvencio no São Paulo. E isso pode estar gerando, pode estar se tornando Leila Pereira no Palmeiras. Então, acredito que a Leila poderia repensar isso, dar essa passagem de poder, essa passagem de bastão. Crie lideranças enquanto você é um governante. Isso é importante, cara. Isso é importante, porque aí você, quando acabar o seu mandato, você vai fazer outra coisa. Você tem empresa, você tem um monte de coisa pra tocar, você é bilionário, você pode fazer o que você quiser da sua vida. Você pode, se você quiser criar um time do zero, você cria um time do zero. Se você quiser criar um time feminino do zero, você cria um time feminino do zero. Você pode fazer o que você quiser. Pode fazer o que você quiser. Então, o problema enquanto a pessoa está lá, é muito bom. Mas se começa a gerar crise ou a pessoa acaba saindo, isso gera um vício de poder que o clube não vai saber lidar depois. Isso é uma conversa para longuíssimo prazo, tá? Isso aqui é conversa de mais de 10 anos, né? Ah, não, no ano que vem o Palmeiras vai quebrar. Não tô falando isso. Tô falando que ao longo do tempo isso vai gerar um problema estrutural no clube. Como eu falei de diversos exemplos aqui. Olha o que aconteceu com esses outros clubes que eu comentei. Entendeu? Então, eu acho que a Leila deveria sim criar um substituto para ela, um sucessor de poder, em vez de ficar tentando aumentar a reeleição para 3 mandatos. E o Abel Ferreira, eu acho que já tá no final de ciclo e eu acredito que ele não vai ficar no Palmeiras, ou talvez ele não deveria ficar. Ele pode procurar outra coisa pra fazer, outro time pra tocar, ou ele se acalma e repensa como estão os rumos do Palmeiras, como estão os rumos do trabalho dele e dá uma correção de rota para poder manter o time do Palmeiras um time forte como sempre foi, que é importante também ter o Palmeiras forte no Campeonato Brasileiro, certo? Se você chegou até aqui e você é palmeirense e tá chegando aqui pela primeira vez e vai ver só vídeo do Vasco, eu estou abrindo o leque do meu canal para falar de outros times, eu quero sim atrair novos públicos que sejam torcedores de outros times. Então, eu te convido a acompanhar o canal. Eu vou falar sempre de vários clubes, todos os assuntos do futebol que eu achar relevante. Eu vou trazer aqui, não só do Vasco, mas de vários outros times, como eu estou fazendo esse exclusivamente do Palmeiras. Deixa seu comentário, deixa seu like, se você concorda, se você não concorda. Isso aqui é um bar de notícias. Então você pode falar o que você quiser sobre a notícia que eu falei aqui. Sempre aquele xingamento com educação. E a nós, estamos juntos. Muito obrigado. Valeu.